professora Joel, sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso é o sistema que controla todas as atividades físicas. Ela controla tanto o consciente como também o inconsciente. E o sistema nervoso, ele é formado por bilhões de células nervosas. E os neurônios? Os neurônios são os que captam informações vindas para o interior e o exterior do nosso corpo. Só para vocês entenderem melhor. O sistema nervoso, ele tem uma divisão. Ele se divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, que são os temas que serão abordados nesse seminário através dessa maquete pelos alunos Milena, Marcos, Cristiane, Fernando, Creidiele, Wesley, Gabriele, Gislane, Elizabeth, Raí, Jucimar e Adriana. Eu vou falar um pouquinho dos giros e dos sulcos. Nós temos os sulcos, que são as fissuras, que são as delimitações dos giros. Os giros a gente pode considerar como aquela parte da massa encefálica e por isso ele fica tão comprimido para um melhor desenvolvimento. A gente possui 10 giros e entre eles são sempre passados os sulcos. Sobre o neurônio, gente, são as células que caracterizam, né, o sistema nervoso responsável por transmitir impulsos ao cérebro. Mas o sistema nervoso, o neurônio é a célula característica do sistema nervoso com a capacidade de estabelecer conexões entre si e receber estímulos do ambiente externo ou do próprio organismo. Possui cerca de 86 milhões de neurônios, né? Bilhões, perdão. A sua função é receber, processar e transmitir informações. Os neurônios são classificados em 3. Eles são sensoriais aferentes, associação interneurais e motores eferentes. Os sensoriais aferentes, eles recebem informações e transmitem ao sistema nervoso central. A associação, eles entregam informações, tomada de decisão e coordenam. Os motores eferentes, ele transmite as informações do sistema nervoso central, que vai até os músculos e as glândulas e ações motoras. Tem um desenho que eu fiz da morfologia do neurônio. Os neurônios, eles são divididos em 3, né? Mas tem um tal explicando, eles são divididos em dendritos, que são essas ramificaçõezinhas, depois o celular e o axônio. E o final é o terminal do axônio. Passa por aqui a eletricidade, né? Que é permanente. E a bainha de mielina é que envolve, são essas, uma proteção, a bainha de mielina. Ela tem uma função de isolante térmico para não deixar escapar nada e transmitir. Ok. Isso. Deixa eu. Nossas coisas feitas com todo amor, todo carinho, está escondido aqui para trás, né? Vou mostrar mais aqui. A colega lá falou sobre o logo dela, sobre os logos, que ela montou, tá tão bonitinho, tá linda. Essa caixa tá chique demais, gente. Outro colega fez aqui com o maior detalhe, bonitinho, lindo, lindo. E tem isso aqui, né? Vamos falar sobre as meninges. O cérebro da gente tem a caixa craniana, é o osso, né? O osso, mas abaixo do osso, da caixa craniana, nós temos a pia mater, aracnoide, a dura mater é a primeira, eu coloquei em azul aqui, ó.
intermediária e a pia mater, que ela é mais coladinha lá no cérebro. Ela é tão fina que chega ao ponto de não ser visualizada. Ela é uma pele bem fininha, que ela chega a entrar nos sulcos do cérebro. E esse aqui, ó, essas dobrinhas aqui, ó, ela chega a entrar, tá? A pia mater. As meninges, ela sai lá, gente, eu tô meio perdida, mas vamos aqui. Nas meninges tem um líquido raquimedular, né? Que ela é feita lá no ventrículo, lá no cérebro. Ela é construída lá, é feita um líquido, que todo mundo já ouviu falar sobre o líquido. Ela é feita lá no ventrículo, lá no cérebro, passa pelas extremidades, vai toda na coluna, na coluna espinal, entre as meninges, tá? Entre as meninges, elas são divididas. Da dura mata é um filamento, do jeito que está aqui na imagem. Aqui na coluna, que não dá para mostrar aqui, não tem uma imagem para mostrar aqui. Elas são bem divididas, tá? E entre elas tem um líquido que passa na coluna espinal, tá bom? E voltando aqui para o cérebro, está feita aqui as meninges, a dura mater, a aracnoide, pia mater, acontece os TCEs, né, os traumatismos cranianos, encefálicos. Dependendo aonde é atingido na cabeça da pessoa, tem um sangramento, tá? Pode ser aqui abaixo da pia mater, ou entre a aracnoide, tá? Aí tem os tipos de trauma que é falado, que é que fala o sangramento, ela teve um TCE epidural, justamente essa subdural, é dependendo da localidade que foi atingida aquele impacto, aquele TCE, certo? É assim. Tá, me chamo Fernando, vou tentar falar um pouco sobre o lobo temporal e o lobo occipital. Vamos ver se sai alguma coisa sem cola. Se eu conseguir, se não conseguir, vamos para a cola. O lobo occipital está localizado, posteriormente ao lobo frontal, abaixo do lobo parietal e anterior ao lobo occipital, que eu vou falar também. E ele é protegido pelo osso, ele leva esse nome porque ele é protegido pelo osso temporal. Nos dois hemisférios, né? Hemisfério cerebral esquerdo e hemisfério cerebral direito. Ele é dividido em 3 giros. Giro temporal superior, não dá muito para ver, mas giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. No giro temporal superior, está localizada a área de audição, a área primária da audição, e meio que junto, mas mais posteriormente, está localizada a área de Wernicke, de Carl Wernicke. O que essa área faz? Ela percebe o som. Vamos supor, você está andando, bate palma, vai chegar na área primária da audição, vai interligar com a área primária da percepção, que é a área de Wernicke, depois o meu amigo vai falar. Só que ela não vai interpretar, se você estiver passando, ela não vai interpretar todos os sons, porque imagina só, em milionésimo de segundo, o cérebro tem que ver se ele tem que captar esses sons. Vamos supor, você está andando numa rua, bate palma, faz alguma coisa, cachorro latiu, vamos supor, automaticamente é descartado esse som. A área primária, ela é para perceber a fala. Vamos supor, qual que é o seu nome? Aí vai entrar na área primária da audição, vai interligar com a área de Carl Wernicke. Essa área vai entender que a pessoa está querendo falar comigo, está perguntando meu nome, Fernando, né, no caso. Daí eu vou responder, Fernando. Essa é a área primária da audição, é o principal. Tem mais coisas, né, muito mais vago do que isso, muito mais coisa. Logo abaixo, mais gordinho, aqui não vai dar muito para perceber, tem o giro temporal médio. O giro temporal médio está relacionado, deixa eu lembrar, ele está
relacionado ao reconhecimento da palavra da leitura, mas não você entender a leitura em si, você entender o seguinte, deixa eu pensar num objeto, eu leio lá na folha cadeira, aí vai chegar no temporal, vai interligar com o médio, né, o superior, depois vai interligar com o médio, e eu vou entender que essa cadeira tem quatro pernas e é para mim sentar. Um óculos, por exemplo, o óculos tem o significado de eu colocar, não tem nada a ver com o significado de você interpretar a leitura em si, o símbolo da leitura de ler, é mais nesse sentido disso. Outra coisa que está relacionada ao giro temporal médio é o reconhecimento facial. E daí quando eu vi, eu pausei o vídeo e falei, mas reconhecimento facial tem a ver, por que tem a ver, né? Porque a visão é no lobo occipital, poderia não ter nada a ver. Mas aí eu soltei o vídeo e daí eu lendo e o vídeo, vamos supor, você está num lugar, aí você escuta sua mãe, no caso minha mãe, chama meu nome, Fernando. Vai chegar primeiro no giro superior, depois no médio. Eu já vou ligar aqui pela entonação da voz da minha mãe, eu vou saber, é minha mãe, já vai vir a imagem da minha mãe na cabeça. Então esse fenômeno acontece no giro temporal médio. Giro temporal médio. Atender o telefone. Você atende o telefone. Só de você ouvir a voz da pessoa, eu falei da minha mãe, mas isso aí um conhecido, um irmão, você já escuta, você já fala, é a voz meu irmão, é minha mãe. Isso aí acontece no giro temporal médio. O giro temporal inferior, que é o giro mais, digamos assim, todos têm muita importância, mas é um giro menos utilizado, ele está relacionado à entonação da voz, acentuação nesse tipo. Por exemplo, eu estou nervoso, daí minha voz fica assim, e esse fenômeno acontece no giro temporal inferior. Essa acentuação, se eu estou bravo, eu falo bravo, então acontece no giro temporal inferior. Deixa eu ver se eu lembro mais de alguma coisa. Lesão. Deixa eu ver se eu tenho alguma lesão. Não lembro muito de lesão. Lesão depois eu vou falar na parte daqui de uma lesão que eu vi, mas eu fiquei na dúvida e daí me embananou no lobo occipital e daí eu fiquei perdido. Aí eu não foquei no lobo occipital, mas lobo occipital é o que fica atrás, né? Ele fica posteriormente e um pouco acima do cerebelo. O lobo occipital eu não tive muito, o que mais tem é de visão, é o lobo da visão, mas é claro que é muito mais do que isso, né? Não é só visão, é muito mais coisas relacionadas à visão. Deixa eu ver, a visão chega, né? Eu não consegui muito focar no occipital, mas através dos olhos você capta a visão, aí tem a área primária da visão, se eu não estiver enganado, você vê meio que um borrão, não vê muito certo, daí comunica com o outro, daí forma a visão. O que eu estou falando que eu confundi aqui, estou falando muito, daqui a pouco todo mundo fica bravo, e é o que eu não sou muito falar. Tá vendo? No lobo occipital, o que me confundiu muito, que daí eu achava que poderia ser em outro setor, mas aí eu pesquisei e não achei nada a fundo nisso. Eu estava vendo um episódio de uma série que eu assisto e daí aconteceu meio que um terremoto. Eu tentei pesquisar, mas não achei nada a fundo. Aconteceu o terremoto e no susto que a pessoa tomou o terremoto, ele começou a falar, por isso que eu confundi, mas falou que é no lobo occipital que teve eu esqueci, agora eu tenho a cola, mas eu não vou pegar não. Não, eu acho que eu não tenho, eu acho que é genial. E a pessoa ficou tão nervosa que ela conversava, do jeito que eu estou conversando, você conversava nada a ver com nada a ver. Vamos supor, eu perguntava, qual é o seu nome? E
você falava uma coisa, mas não era nem uma língua conhecida, falava blá, 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 e a pessoa estava ciente que estava falando certo, entendeu? Mas não estava falando nada com nada. E aí me confundiu muito porque a parte que eu vi estava falando que o que aconteceu, acarretou isso foi no lobo occipital, e que não foi muito a ver com o lobo occipital, porque o lobo occipital é o lobo da visão, né? Daí é mais isso. Ok. Beleza. Vou falar um pouquinho da área de Hermes. Está localizado nessa. A linha que está localizada aqui, certo? Ele está localizado no hemisfério esquerdo do cérebro, certo? É responsável por controlar a linguagem e a comunicação. Então, o tratamento da afasia de Hermes envolve muitas vezes o tratamento da lesão do cérebro, que desencadeou a condição, em alguns casos, isso ajuda a tratar a afasia de Hermes a longo prazo. O acompanhamento de um fonoaudiólogo e um terapeuta na fala, que vão ajudar na recuperação dos pacientes por meio de exercícios que buscam estimular a área de Hermes. Eu vou falar só um pouquinho sobre a área de Broca. A área de Broca é uma parte do cérebro que tradicionalmente é considerado o centro da fala. Está normalmente localizado no hemisfério esquerdo ou dominante e faz parte do lobo frontal. A área de Broca controla a função motoras relacionada à produção da fala. A área de Broca tem uma importante função no nosso corpo, como a produção da fala, o controle do nervo facial, a língua, os lábios, os palatos e a faringe. Agora também eu vou falar sobre um pouquinho sobre o lobo frontal. Está localizado diretamente atrás da testa, fica responsável pelos movimentos voluntários do corpo, a linguagem e o gerenciamento das habilidades cognitivas. Os lobos frontais são considerados centro de controle comportamental, emocional e responsável pela personalidade. Ele está associado à função cognitiva superiores, tomando decisão, motivação, resolução de problemas, planejamentos e atenções. Vou falar agora sobre os grânulos. Temos dois tipos de grânulos, o sensitivo e autônomo. O sensitivo possui uma cápsula de tecido conjuntivo que representa a condição do epineu, que são formados pelos pseudo-uniculares, porque só tem uma, certo? E o grânulo autônomo, que encontra-se nos neurônios pós granular, que é muscular e possui um corpo celular volumoso, citoplasma ou granulações basófilas. E o axônio é do apartamento pós-granulares. Na maioria das vezes, alienígenos, anatomicamente cinzentos, que se dirige ao órgão efetor. Cada neurônio é circulado por células satélites em menor quantidade que nos grânulos sensitivos e por tecido conjuntivo. Assim como grânulos sensitivos, os grânulos autônomos também possuem uma cápsula de tecido conjuntivo. Vou falar um pouco sobre o olfato e o paladar. Como funciona o nosso paladar? O sabor é percebido através de uma combinação de três sensoriais principais. O primeiro é sabores básicos, que são percepções gustativas e receptores na boca. O segundo é aromas, mistura de substâncias químicas voláteis que percebemos através do nariz. E a terceira é sensações químicas, como calor e textura. São os resultados de estímulos e assimilações do nervo e tremor que se comunicam com o nosso sistema somatosensorial. Como as pessoas sentem o sabor? Para distinguir a maioria dos sabores, o cérebro precisa da informação sobre ambos, cheiro e sabor. Essas sensações são transmitidas ao cérebro a partir do nariz e da boca.
São várias as regiões do cérebro que entregam a informação, permitindo às pessoas reconhecer e apreciar os sabores. Respira. O olfato é o único dos sentidos humanos em que as células receptores têm a capacidade de se renovar ao longo da vida. As células tronco no bulbo olfatório, neurônio em desenvolvimento que se transforma em células do olfato. Sabemos que quanto mais conhecemos um determinado cheiro, melhor será sua percepção e mais prazeres nos trará. Sabemos também que situações de estresse e problemas emocionais, o estado fisiológico da pessoa, influenciam o sentido do olfato. O olfato é, portanto, indissociável do paladar, em sentido essencial no nosso cotidiano, intimamente ligado ao prazer de viver. Boa noite. Eu vou falar sobre a área tátil motor, que engloba praticamente o sistema sensorial, né? E então, o sistema sensorial, ele monitora tudo o que está acontecendo no corpo, por dentro e por fora. E a gente tem que ficar atento a esses estímulos que o corpo da gente fornece. Então, a gente tem que ter atitudes adequadas para perceber esses estímulos que o corpo está te mostrando o que está acontecendo. Nesse sistema motor, a gente tem ele é dividido mais em dois sistemas juntos, que é o sistema motor autônomo, que é as funções inconscientes, né? Então, a gente espirra, respira, é uma coisa que a gente faz, mas a gente não percebe, né? É uma coisa que é imperceptível. E o sistema somatomotor, que é o que comanda todos o sistema do corpo. E para mover qualquer parte do nosso corpo, precisamos mover os ossos, né? Porque nós precisamos fazer os movimentos. Porque se a pessoa não tem os ossos, uma criança tem microcefalia, né? Ela não tem os movimentos do corpo, porque ela não tem esse sistema nervoso adequado igual ao nosso. É o tecido que faz isso, é o tecido que nos ajuda a fazer todo esse movimento que tem nos ossos, como o músculo esquelético, o que é controlado pelo sistema somatomotor. E os músculos são formados por células musculares, mais conhecidas como fibras musculares. Cada fibra é inervada por um neurônio motor, cujo corpo celular está localizado na medula espinhal ou no tronco encefálico, no caso de alguns músculos da face, por exemplo. Eu vou falar também sobre o tato, né? Que é o sistema somatosensorial. E nesse sistema tem 3 funções básicas: a interocepção, propriocepção e esterocepção. A interocepção corresponde aos funcionamentos do corpo, sensações do estado ali do meio interno do corpo. Um exemplo, a PA da gente, né? Que é a pressão arterial. E essas sensações é importante porque o sistema nervoso ele vai regular as funções vitais do corpo. Os batimentos cardíacos, a respiração, né? A gente respira muito rápido, ofegante, o coração acelera, porque a gente fica, né? Agita o nosso corpo. E a propriocepção ele tem por si só, é a consciência e a postura do corpo. Porque, se eu tiver que fechar os meus olhos aqui, eu sei onde está a parte do meu corpo. Se eu fechar o olho, eu ainda sei onde está a minha cabeça, né? Se eu fechar os olhos aqui, eu sei que meu pé está ali. E é para isso que serve. A esterocepção são sensações provocadas por interação do corpo com o meio externo, como sentir algo que toca no seu pé. Eu vou dizer para minha colega Beth, eu estou sentindo ela, né? Ou alguma coisa que está na mesa lisinha, né? Ou no isopor que é mais áspero, a gente tem esse tipo de sensação, principalmente pela pele, porque a pele é uma das partes mais sensíveis do corpo, e a gente tem mais percepção, principalmente na parte de baixo da palma, né? Que é a pele sem pelo, que é chamada de pele. Eu não tenho pele glabra. E a pele por cima do pelo, que é a pele pilosa. Então, são essas algumas das coisas que eu queria passar para vocês, tá? Boa noite. Vou dar introdução ao nosso sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é basicamente composto por nervos e gânglios nervosos. A principal função é transmitir informações do sistema nervoso central para regiões periféricas do corpo, ou seja, as extremidades do
nervos são conjuntos de fibras nervosas que são envolvidos por tecido e por tecido conjuntivo. E são divididos em nervos cranianos, nervos espinais e possuem os seguintes tipos. Vai estar ali fora da hora esperando para começar. Sério, eu cheguei, tem 20 minutos que eu tô de fora. Voltando aqui, os nervos são divididos em nervos cranianos e nervos espinais, que possuem os seguintes tipos: nervos aferentes, que são os nervos sensitivos, os nervos eferentes, que são os nervos motores, e nervos mistos, que são compostos por nervos sensitivos e motores. Os gânglios são aglomerados de neurônios que são situados fora do sistema nervoso central, espalhados pelo corpo. O sistema nervoso periférico é dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo, que apresenta duas subdivisões, sendo elas sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. O Beth agora vai classificar os nervos. Isso. Ele já deu uma adiantada, na verdade, no sistema periférico quase, né, total. Falou um pouquinho de cada coisa. Aí eu fiquei com a classificação dos nervos. Como ele disse que os nervos são formados por feixes de fibras nervosas, fazem parte do sistema nervoso periférico, que atua garantindo a comunicação entre diferentes partes do corpo do sistema nervoso central. Dependendo do tipo de fibras que apresentam nos nervos, que podem ser classificados em sensitivos, motores e mistos. São classificados em sensitivos, motores e mistos. Existem 12 pares de nervos cranianos e existem 31 pares de nervos espinhais, dando um total de 43 pares de nervos, e a maioria dos nervos são mistos, né? Tem mais mistos do que motores e sensitivos. Os nervos aferentes são sensitivos, aqueles que enviam sinais da periferia do corpo para o sistema nervoso central. Os nervos motores apresentam apenas fibras aferentes, que são responsáveis por levar informações dos centros nervosos para os órgãos efetores. Quais são os órgãos efetores? São os músculos e os glândulos. Uma coisa assim? Isso. E tem também os nervos mistos, que ele faz o trabalho dos dois, no caso, né? Que ele tanto leva como traz informação. E daí, no caso, a Josimar vai falar sobre os nervos motores, que os nervos motores são classificados também. Vou falar sobre o sistema nervoso somático e o autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele é o sistema que nos faz a gente movimentar. Se eu vou levantar meu braço, eu tenho que ter o sistema nervoso somático que faz esse som. Ele é interligado no córtex motor. Ele tem dois. O córtex motor é o meu córtex por dois nervos, o córtex motor e o periférico. Aí ele interliga daqui, ele vai para o meu músculo. Vamos supor, se eu quero fazer esse movimento, é esses dois nervos que fazem essa função. Daqui ele vem, intercala aqui. Se eu vou movimentar minha perna, daqui ele manda para a perna. Se eu vou movimentar minha mão, daqui ele manda para a minha mão. Mesma coisa. O autônomo já é diferente. Isso não, o somático é como se fosse essa luz. Tem dois, a gente sabe que são dois fios, um positivo e um negativo. Se eu quero ligar a luz, eu vou lá, aperto e ligo a luz. Se ele está relaxado, é como se a luz estivesse ligada. Não tem como ele ligar se não for encostar um fio no outro para ele ligar. Entendeu? E o autônomo, ele é bem na... Bem aqui na quarta. Só um minuto. Não, ele é bem total, cara. O nervo, você fala que fica mais ou menos nessa região. Ele é dividido em 3 neurônios
Ele precisa desse neurônio, do periférico e de um gânglio para fazer o movimento do coração. São os movimentos voluntários e involuntários que a gente nem percebe. Que é do coração, mão, do parte gástrica, esse autônomo que movimenta. Não tem. É um movimento, como eu posso te dizer para vocês, é um movimento involuntário que a gente não comanda, é comandado diretamente por esse autônomo. Não tem como. Se der algum problema um desses três, mas poder no movimento direito. O caso diz que às vezes ocorre algumas problemas para alguma coisinha desses três que está fora de cogitação. E o autônomo é dividido em dois sistemas. Um sistema simpático, parasimpático, que as meninas vão falar agora. Boa noite, Adriana. Depois eu vou falar sobre o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele é o que aumenta os batimentos cardíacos, né? Pressão arterial, em casos de fugas em que a pessoa se encontra, o estresse, e aí ele faz esse aumento, né? Aqui nós temos uma ilustração aqui da pupila, que dilata a pupila, né? Aqui ele inibe o fluxo salivar, dilata os brônquios, acelera os batimentos cardíacos, estimula a conversão de glicogênio em glicose, e aqui ele inibe o peristaltismo e a secreção. E aqui ele inibe o peristaltismo, estimula a secreção de adrenalina e inibe a contração da bexiga. Boa noite, eu sou Laine, eu vou falar um pouco do parasimpático. Enquanto o simpático ele aumenta, né, que nem a nossa colega falou, em casos de perigo, fuga, né, o parasimpático ele diminui essas funções do nosso organismo. Ele diminui os batimentos cardíacos, a pressão arterial, né, contrai as pupilas, estimula o nosso fluxo salivar, que depois que a gente passa pelo susto, né, o simpático aumenta o nosso fluxo salivar, o nosso fluxo larimal. Então, numa ocasião de passamos ali um perigo, o carro quase ia atropelar a gente, quase não atropelou, mas em caso daquela adrenalina do simpático, né, a gente acaba contraindo, né, aliás, estimulando o fluxo larimal, a gente chora. Já no parasimpático, esse fluxo larimal ele é estimulado, né, vai diminuir no caso. Então, o parasimpático ele relaxa depois do perigo, da fuga, relaxa tudo, né? Contrai os brónquios, o peristaltismo, contrai a bexiga, estimula o peristaltismo, e aqui estimula o peristaltismo e a secreção, estimula a liberação da bile e diminui a secreção da adrenalina, né? E é isso, o simpático e parasimpático. Boa noite, meu nome é Renata. Eu vou estar falando para vocês nesta noite sobre as doenças do sistema nervoso periférico, que são chamadas de neuropatias, né? Ela é dada esse nome porque as enfermidades elas acontecem nos terminais dos nervos, né? Ela ataca primeiramente os braços e as pontas dos nervos, né? E as pernas e os pés. Isso ocorre em dois momentos. Primeiro, quando acontece essa capa que já foi falado, né, da baía de mielina, ela é uma capa que envolve, né, quando ela é danificada, essa baía de mielina, ela se torna danificada, ela começa atacar os nervos, né?
E isso ocorre em duas situações que eu quero trazer para vocês. Primeiramente, quando ocorre essa danificação desses terminais dos nervos, a gente começa a sentir dormência, a gente choques, a gente sente dores, muita dor, a pressão do nervo, né, sobre o nervo. A gente começa a sentir também queimação, perda do tato, né? E eu vou trazer nesta noite três, porque se a gente for analisar essas doenças, essas neuropatias, que são muitas doenças, né? Como a gente não tem tempo nesta noite, eu quero trazer para vocês 3 doenças causadas, neuropatias nesta noite, né? As neuropatias que ocorrem nos nervos. Uma delas é a síndrome de Isaac, que ela ocorre com espasmos contínuos. Outra é a síndrome de Guillain-Barré, que todas elas são graves, e a diferença é que essas duas que eu estou trazendo nesta noite, já nascem com elas, são deficiências causadas por nascença, né? Então, assim, há uma diferença da terceira que eu quero trazer para vocês nessa noite. No caso, por coincidência, é uma neuropatia que eu também tenho, então eu posso dizer, né, com propriedade o que realmente acontece. A terceira é a síndrome do túnel do carpo. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui já ouviram falar que é uma neuropatia causada pelo nervo mediano. Ele é comprimido, né, nessa região aqui. Ele causa um inchaço, uma inflamação, e nessa inflamação o carpo ele acaba pressionando o nervo mediano, causando assim muita dor, né? Dormência, como aqui já foi falado. Essas 3 doenças que eu trouxe aqui nesta noite, elas têm algo em comum. Mesmo uma sendo causada pelo esforço repetitivo e as outras por nascença, por patologias, elas têm 3 coisas, nessas 3 doenças ela tem coisas em comum, que todas elas têm o mesmo sintoma, que é a dormência, que é o choque, que é a perda da temperatura e dor aguda. Todas as 3, é por isso que eu selecionei essas 3 nesta noite. Por quê? Porque o interessante é que todas elas trazem os mesmos sintomas, né? No caso, apenas o túnel do carpo ele pode ser tratado com fisioterapia ou com cirurgia. Já as outras enfermidades, né, as neuropatias, elas não têm tratamento, mas nós podemos estar auxiliando esse tratamento com anti-inflamatórios, né? Que eu pesquisei, 2 muito usados, anti-inflamatórios, corticoides como a dexametasona e eu acho que o outro eu esqueci, na verdade, mas se eu lembrar eu vou trazer para vocês nessa noite, porque é muito importante. E por não ter uma cirurgia, só o túnel do carpo e as outras não terem, porque não é todas as vezes que o túnel do carpo também vai ser operado. Então, assim, por ser doenças periféricas nas terminações nervosas, essas doenças, muitas das vezes, ela vai atingir o nosso estado da depressão, né? Como eu pude pesquisar, muitas dessas doenças, muitas dessas dores, o tratamento é feito com antidepressivos, né? Como amitriptilina, duloxina. Então, assim, estão tudo relacionado com o sistema nervoso periférico, né? O que a gente pode estar fazendo? Por não ter um tratamento muito efetivo, a gente pode estar diminuindo essa dor, né? Então, assim, no caso, a gente pode melhorar a nossa alimentação, a vitamina B1, a B6, a B12, ela aumenta, né? Essa capa da baía de mielina, então ela vai ajudar, né? Ela não vai curar, são doenças que não têm cura, mas a gente pode estar aliviando esses sintomas através da nossa alimentação, das medicações do qual eu já falei nesta noite, e nós podemos também estar praticando yoga, né?
fisioterapia, em alguns casos até mais grave, pode estar fazendo musculação, desde que seja com a supervisão, né, do médico. Tudo, quando a gente faz, a gente consulta com o médico e ele passa um tratamento, é possível viver sem dor, né? Então, assim, você pode estar diminuindo essa dor, né? Então, são doenças, né, só reforçando nessa noite, que não tem cura, né, por se tratar, mas pode ser amenizadas, né, com caminhadas e com uma vida saudável. Mas, todavia, o importante é a gente procurar especialistas no caso, né, como o cirurgiões e ortopedista, né, porque no caso do túnel do carpo pode ser tratado por ortopedista também. Então, assim, o interessante é a gente procurar ajuda médica, né, uma orientação médica, para que a gente possa ter uma vida saudável mesmo tendo essas neuropatias, né, que hoje, infelizmente, elas estão cada dia mais introduzidas na nossa sociedade, né? Então, são doenças assim que a cada 1000 pessoas, eu creio que umas 500 mais ou menos tem algum tipo de desgaste, né? Porque essa enfermidade nada mais é do que um desgaste no nosso sistema nervoso. Então, tendo uma vida saudável, procurando orientação médica, né? Procurando saber, entender, né, o que você está sentindo, o que está acontecendo com o seu corpo, é possível ter uma vida saudável, né, e sem dor, que é o mais importante. Eu quero agradecer, né, todos nós, e obrigado pela atenção. Se alguém tiver alguma pergunta, nós estamos abertos.